Assim, agora eu acho que vai, né? Tava muito escuro, ainda tá ainda um pouco escuro, não tô entendendo por que que a minha tela tá tão escura assim. Vocês também tá escuro aí, gente? Vamos lá. Oi, 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 gente linda! Agora vai! Como está o feriado de vocês? Eu tô de amarelo. Em homenagem ao Brasil, eu tô dando um de cebolinha aqui, né? Misericredo. E hoje nós vamos trazer um papo muito bacana. O nosso bate-papo hoje é sobre inclusão. E a nossa convidada é a Margarida. Ela é professora, né, formada, graduada, normal superior, pós-graduada em gestão educacional, educação especial e está concluindo neuropsicopedagogia, além de uma série de cursos de extensão que, gente, sem contar que é um excelente profissional, tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar o bate-papo de hoje, porque é um tema muito pertinente, porque hoje nós estamos comemorando a independência do Brasil, mas a gente sabe que a gente só é independente quando a gente sabe o nosso lugar, né? E a inclusão é o melhor meio da gente descobrir o nosso lugar. Gente, eu tô cismada que tá muito escuro. Vocês estão me enxergando bem? Vamos lá, ela já entrou. Vou convidá-la. Peraí, deixa eu mandar um convite. Aê, agora sim. Aguardando a Margarida, a Pro Margarida. Olá, boa noite. Linda Margarida, boa noite, tudo bem com você? Sim, tudo bem com você? Tudo jóia! Já tem gente chegando na nossa live. Oi, Catiane, bem-vinda! Estamos chegando lá no Rio de Janeiro, em Rio das Ostras. Bem-vinda, Olha, que Catiane. legal. Barbeiro Guedes, seja bem-vindo também. Gente, hoje nós. Olha, Andréia! É minha amiga da pós. Ah, é? Olha Seja só. bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos, né, à nossa live. Hoje, né, uma live especial. Estava aqui falando, sabe, tia Margarida, sobre o que nós estamos aí comemorando, que é a independência, né? E a gente sabe que a gente só Sim, constrói uma independência, o país só é livre, independente com educação, né? E quando a gente sabe, sim, reconhece o nosso lugar. E nada melhor que falar sobre inclusão, né? sim, um assunto assim bem propício para a data de hoje, né? Se queremos a independência, preciso termos cidadãos independentes, né? Exatamente. E a independência vem exatamente isso, né? Quando a gente consegue saber o nosso lugar, né? Onde a gente está, o que a gente pode fazer, como a gente pode ser melhor, né? Bem-vinda, Janaína. Janaína Aprendiz Zampa. Seja bem-vinda, tá? Na nossa live. Eu estava falando aqui sobre você, tia Margarida. Você que é uma profissional excelente, né? Nós aqui de São João já sabemos da sua excelência, do seu trabalho Olha, como obrigada. profissional. Obrigada. É bom Eu você falar. acredito eu acredito Oi? que a gente faz com o coração, com a alma, a gente acaba conseguindo um resultado. E é isso que a gente espera, né? Tudo, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma, né? Exatamente, exatamente. Mas é bom para que outras pessoas que não te conhecem, então, assim, melhor do que eu falar é você se apresentar, contar um pouquinho da sua história, que eu sei que é uma história e aí marcada de grandes conquistas e muita busca por conhecimento, porque se é a profissional que é porque você corre atrás aí dos seus conhecimentos, né? Oi, Mimos Mimi! Oi, beijo para você, JS Digital, a Jana. Bem-vindos todos à nossa live de hoje, né? Pode falar, pode se apresentar.
Boa noite para todos vocês. Estou assim, muito satisfeita de estar participando com a Tiana. Eu acredito que a gente vai se construindo dia a dia, cada dia um pouquinho mais, buscando conhecimento, principalmente na prática diária. A gente, quando percebe o outro, a necessidade do outro, a gente começa a pensar, a refletir o que que eu posso fazer para contribuir com este ser humano que está à minha frente. Porque quando eu estou com uma criança que tem alguma necessidade, que tem alguma deficiência, eu não estou com a deficiência, eu estou com um ser humano à minha frente. E assim, tem um tempinho que eu venho tendenciosa a essa área. Eu comecei como professora há um tempo atrás, e aí no dia a dia a gente vem percebendo essas dificuldades. Mas por que que aquela criança não está aprendendo? Por que que eu explico e ele não consegue entender? Então a gente começa a ter um olhar mais atento para ver o que que eu posso fazer. Espera aí, eu fiz isso e ele não aprendeu. Qual o caminho que eu posso seguir? Qual é o atalho, qual é a volta que eu vou dar para que eu consiga atingir essa criança? Porque a minha aula realmente é efetiva quando eu consigo atingir o meu aluno. A partir do momento que eu estou ali, posso dar a melhor aula, fazer um plano maravilhoso, mas se eu não atingir o meu pequeno, se eu não conseguir com que ele dê um passinho, que seja de formiguinha, um passinho de cada vez, eu preciso rever minha postura, eu preciso rever minha didática. Exatamente. Eu falo isso muito, inclusive, com os meus alunos, né? Que quando a gente está trabalhando tanto em educação inclusiva, na verdade, até avaliação adicional, eu falo isso muito. Então, olha, se a gente não consegue levar o aprendizado para o aluno, alguma coisa está errada. E nesse caminho a gente precisa descobrir ou é a forma da gente ensinar, ou é a maneira que ele tem de aprender, que às vezes ainda não se enquadrou. E isso, mas por que que não enquadrou? O que que eu preciso fazer? O que que eu posso fazer enquanto profissional? Né? E é a forma que a gente tem de melhorar, né, Margarida? E é conquistando isso que eu tenho certeza, na busca desse conhecimento, que você está se tornando e vem se tornando aí um referencial na área de educação inclusiva aqui na nossa cidade, né? Todo mundo conhece a tia Margarida, né? Obrigada. A gente busca um olhar inclusivo, né? Porque não adianta eu focar naquilo que eu não tenho. O que seria inclusão? Podemos adentrar no assunto, né? O que seria a inclusão? Eu preciso colocar o outro dentro do. Não é simplesmente pegar um aluno, fazer um arranco e colocar aquela criança no meio dos outros. Inclusão é muito mais do que isso. Eu preciso me certificar de que ele vai interagir com os outros. Não basta ele estar ali dentro e eu oferecer coisas diferentes. É como te convidar para uma festa, aí quando você chega, eu te deixo no quintal. Você está na minha festa, mas eu te deixei no quintal. Então, não podemos deixar as nossas crianças que têm uma necessidade, que precisam de um atendimento, nenhum deles. E não é só aqueles que têm a menos, que de repente têm um déficit. Existem os altas habilidades também, que eles têm sede demais, eles querem mais. E muitas das vezes a gente negligencia essa vontade, negligenciamos os direitos que as pessoas têm. E assim, precisamos de olhar para assim, não basta, muitas das vezes as pessoas focam na deficiência. Oi, tá falhando? Deu uma falhada, mas já voltou. Então vamos continuar. Então, assim, incluir é trazer o outro para participar. Não basta estar junto. O outro tem que interagir. Todos têm que participar. E a inclusão, ela é fácil? Não. Quem disse que seria fácil? Mas nós somos todos diferentes. Já pensou? Se todo mundo tivesse os mesmos gostos, o mesmo conhecimento. Então, ela é enriquecedora quando eu faço com que a criança que está na sala, que não tem nenhuma deficiência, aprenda a respeitar o outro. Nós vivemos em uma sociedade tão carente de respeito, de dignidade, de respeite o outro. Então, assim, eu acredito que tudo começa na base, lá na educação, dentro da sala de aula. Eu consigo olhar além da dificuldade, que o grupo ali em si, ele veja, não, é uma criança como eu, ele tem dificuldade na matemática, mas de repente eu tenho no esporte. Ele pode ser muito bom no jogo e eu não tenho a mesma habilidade.
Então, assim, eu acho que nós precisamos de tirar as nossas crianças dos quintais e trazê-las para dentro do salão de festa. A gente pode, inclusive, atrelar, né, tia Margarida, essa palavra inclusão com a palavra respeito, né? No mundo onde, como você mesmo diz, a gente está aí tão carente de respeitar o outro pelas diferenças, e às vezes a gente pensa, porque quando você pergunta, quando você vai para a rua e pergunta, olha, o que é inclusão? A maioria das pessoas acreditam que inclusão é o quê? É uma rampa, né? É o professor de intérprete de Libras dentro da sala de aula, mas a verdade é que a inclusão está muito além, o tema é muito mais amplo, né, do que simplesmente a gente limitar a inclusão para dentro dos muros da escola. A inclusão é você trazer para dentro, como a gente disse, como você falou, né, e em off também, a gente estava conversando sobre isso, é você trazer o outro para dentro do que você está ali naquele momento. Igual você diz, né? Você mesmo dizia, eu participo de um grupo de pais, né? De pais e educadores de TEA, e não é um relato, são vários relatos, por exemplo, que, quer dizer, olha só, fora do âmbito escolar, em que famílias não são convidadas para o aniversário do outro, porque aquela determinada família tem um menino, uma criança que tem um espectro autista. Né? Olha só, privando a criança de uma convivência, né, ainda que dentro das limitações do TEA, mas está privando, né, daquela convivência. Isso não é incluir. Então, às vezes, eu percebo muitas pessoas jogando a responsabilidade da inclusão em cima das costas da escola. Claro que, enquanto escola, nós não podemos fugir da nossa obrigação. Enquanto educadores... Mas é um tema tão amplo. Exatamente. É você incluir, né, igual a gente estava falando também, né, dos âmbitos da inclusão. Você incluir aquela pessoa que tem uma religião diferente, né? Às vezes a gente segrega, né? Infelizmente, a gente percebe isso até dentro de algumas denominações específicas. Fulano, Beltrano é da outra igreja, eu não vou, né? Não posso conversar com ele. Que pensamento é esse? Então, por isso que eu acho interessante a gente atrelar, eu acho que está muito ligada a palavra inclusão com a palavra respeito. Né? Quando eu respeito a diferença, e existe um pensamento, agora me fugiu de quem é, eu até li recentemente, que a gente aprende muito mais com o diferente do que com o igual. Né? Quando a gente começa a ver que você, igual você, né? Você está se formando em neuropsico, né? Eu conversando com você, que eu sou contadora de história, eu tenho uma visão diferente, mas você também tem uma outra que vai se encaixar e que vai me agregar. A gente vai compartilhando saber. E a gente vai crescendo, se transformando enquanto pessoas, né? Exatamente. E a inclusão, assim, é um tema tão amplo e ao mesmo tempo tão próximo, né? A inclusão não é o dever do outro. A inclusão é um dever meu, enquanto ser humano, enquanto cidadã. Não só como professora, mas a questão da dignidade do outro, o direito de existir. Todos têm os seus direitos e a gente precisa respeitar esses direitos. Exatamente. Você entender o limite, o espaço do outro, o que ele pode fazer, como ele é, como ele se expressa, né? Não é só uma questão de quem tem as habilidades, as deficiências, né? Ou as altas habilidades, que também muitas vezes acabam ficando de lado, né, tia Margarida? Ah, não, muito pelo contrário, né? Existe uma necessidade tão ampla de incluir essa criança da mesma forma. Mas incluir, né? O que a gente observa muitas vezes? Oi? Desculpa, já atropelei. Muitas das vezes a gente observa assim, um olhar piedoso. E não é piedade que eles pensam, tadinho, não é um coitado. É um ser humano, ele tem potencial. Cabe a nós investir naquilo que a criança... Vou identificar qual que ele tem dificuldade nessa área, mas nessa outra ele pode ser tão bom e talvez até superar outros. Então é nessa área que eu tenho que investir. A questão dos altas habilidades. Nossa, ele sabe tudo, ele termina. Só que pode chegar um ponto que a criança pode virar um problema dentro da sala de aula também. Porque aquilo que está sendo oferecido para ela está aquém, ela precisa de algo mais. E ela te pede o tempo todo. E se
gente não atentar para suprir essa demanda, daqui a pouco você tem um disciplinado dentro da sala. Claro. Você já precisa estar com um olhar bastante atento, é preciso acolher a família, porque assim, não é fácil ser mãe. Agora, assim, quando você tem, a gente tem que chamar de período de luto, né? Toda vez que há uma gestação, a gente deseja que venha perfeito e com saúde. E aí, de repente, a família descobre que o seu presente chegou não conforme ela esperava. Então, é preciso passar por um tempo de respeito, de empatia com aquela família, de a gente saber que a família precisa de apoio e não de exclusão, que é muito triste. Não vou convidar fulano porque aquela criança, meu Deus. Não, vamos aprender a conviver, vamos ver o quanto que aquela criança pode nos enriquecer. É um assunto muito vasto. Você estava falando sobre essa questão do olhar piedoso. Eu trabalhei 1 ano, cerca de quase 1 ano, né? Num abrigo. E a maior reclamação das crianças, para você ver que a inclusão ela é muito além do cadeirante, do surdo, do TEA. A inclusão é um estilo de vida, é uma consciência. Eu acho que é uma consciência. A maior reclamação que eles tinham e que isso interferia diretamente, tia Margarida, no desenvolvimento educacional deles era: ô tia, eles me chamavam de tia, ô tia, eles olham pra gente com uma cara de pena, porque iam do abrigo, e saíam do abrigo e iam para a escola, né? Porque o abrigo, dentro do abrigo não tem escola, e a criança precisa ter esse contato, na verdade, né? Lá fora, e precisa, né? Tem um mundo lá fora, e ela precisa passar por essa fase. E dava baixíssimos rendimentos por conta disso, escolar. Porque eles se sentiam excluídos, né? Não vamos convidar o fulano, não, porque está lá no abrigo, não pode ser que ele não possa vir participar de um trabalho em grupo, né? Sobre esse assunto, não, porque coitadinho dele, ele está lá, está sem pai, sem mãe, ou está sem poder contar com um convívio familiar. Então, assim, a gente percebe que esse olhar também não contribui. Isso não é inclusão. Na verdade, isso é o oposto da inclusão. É quando você olha com o outro com olhar de pena. E, na verdade, não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário. Incluir é você, igual você falou, acreditar na potência que aquela criança tem, né? Ou no outro, né? Ou só criança, como adolescente, que ele consegue desenvolver. Até porque cada um tem o seu tempo, né, tia Margarida? Tá caindo na minha Nós precisamos respeitar o outro da mesma forma que queremos que nos respeitem. E muitas das vezes a gente vê isso numa escola, você não pode oferecer um trabalho diferenciado. Tem diferenciado no sentido de conteúdo. Se eu estou trabalhando matemática com um aluno, o meu aluno de inclusão, ele tem o direito de, naquele momento, também estar sendo trabalhado a matemática. Se o meu aluno não dá conta de fazer uma produção de texto escrita, ele pode fazer uma produção de texto oral. Então, assim, existem várias formas, vários caminhos. Mas aí o mundo lá fora é cruel. Gente, eu preciso preparar, ele não está pronto. Algumas adaptações se fazem necessárias, que são como bengalas, que a criança vai usar aquele apoio por um tempo e vai ser ele que vai ser o que vai ajudá-lo a transpor a dificuldade. Você oferece esse elemento hoje como apoio e daqui a pouco você já pode ir tirando, que muitas das vezes a criança vence o conteúdo, ela não precisa daquele suporte mais. Exatamente. E independente, né, de como o outro aprende, o importante é que se aprenda, que se desenvolva autonomia, né, que gere até autoconfiança, né, tia Margarida, porque como a gente estava conversando, a exclusão, o contrário da inclusão, ela gera essa debilidade na confiança. Eu acredito que você deva receber crianças, você trabalha na sala de recursos, né? Não agora, né? Trabalhei um tempo. Eu trabalhei um tempo e, assim, é mágico você ver. Quando você menos espera, eles te surpreendem. As observações, o foco deles é mágico. E, assim, ao mesmo tempo, a gente precisa ter esse cuidado de não ter um olhar piedoso,
de cobrar de acordo com o que a criança tem condição. Você precisa entender em que nível que ela está e traçar uma meta até onde eu quero que ela chegue. Então, às vezes, a gente tem aquela sensação de que você está empurrando uma pedra no assim. Aí, em determinado momento, é como se ela voltasse. Nossa, mas ontem sabia, hoje ela não está sabendo. Não podemos desistir. Vamos empurrar a pedra de novo, que uma hora ela vai avançar. E quando a gente menos espera, a gente tem o resultado, a gente tem o retorno. E é muito bom, muito E eu bom. acredito que você deva ter recebido na classe de sala de recursos, e você que tá, né, trabalha, né, diretamente com crianças, você deve perceber, eu já trabalhei, e não na sala de recursos, com crianças com dificuldades, a gente recebe esses alunos com, eles não acreditam em si mesmos. Eu não sei se Sim, você eles percebeu, quando há, né, quando se é possível expressar, eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Uma fala exatamente. insistente muitas das vezes, né? Eles acreditam que eles não conseguem mais. E isso vem, é um fruto, é uma consequência da não inclusão, né? Porque eles não conseguem acreditar que eles são capazes. É um curso negativo que é dado, né? Você não pode, você não consegue. Ah, aquele ali é o Dal, aquele ali é o Té. Ah, aquele ali, coitadinho, não. Aquele ali é o João, é a Maria, é o Antônio. A criança tem nome. Ele não é uma síndrome, ele não é um transtorno, ele não é uma dificuldade. E não só as crianças que têm algum transtorno. Muitas das vezes a gente se depara com crianças que falam assim, mas tia, eu não sei. Como assim você não sabe? Sabe, se você não sabe, eu estou aqui para te ajudar e você vai aprender. Porque ninguém nasceu sabendo. E quando eles começam a acreditar neles, é impressionante como que eles vão, como que eles conseguem se deslanchar. E aí a gente começa a colher os frutos e a gente fala assim, nossa, nem foi tão É difícil. maravilhoso, né? Nossa, é o prazer, porque você trabalhar assim, com uma limitação, quando você consegue transpor essa limitação, a gratidão, aquele sentimento, nossa, eu fui útil, eu não estou aqui por acaso, eu consegui, assim, a vitória acaba sendo mais da gente de ver o outro caminhando. E Exatamente. assim, quando não precisam mais da gente, porque a gente tem que trabalhar para se tornar desnecessário, né? O ideal é que chegue um dia, que vamos caminhar, que não precise mais da gente para aquele trabalho, mas que caminhe autonomia. Precisamos de autonomia. Ah, essa criança aqui, ela, vamos supor, ela tem um déficit cognitivo e ela não vai conseguir ser alfabetizada. Mas então vamos trabalhar as atividades da vida diária, porque é um ser humano. Não vai ter pai e mãe para cuidar a vida toda. Pelo menos a higiene pessoal, a alimentação, a socialização. Não é você ficar retendo uma criança e obrigá-la a conviver cada vez com crianças menores. A criança também tem o direito de conviver com seus pares, porque muitas das vezes a gente aprende por imitação. Imagina se a gente tivesse que conviver com pessoas, vamos falar assim, que só falasse outra língua. Nós não iríamos entender. Então, assim, a gente precisa de dar a eles, porque muitas das vezes, como vamos dizer, a fisiologia segue o curso, né? O corpo vai desenvolver. Muitas das vezes o cognitivo não acompanha, mas imagine se a gente for cada vez mais restringindo essas crianças na retenção para que eles vá convivendo cada vez mais com crianças menores. Aí você, de repente, tem um adolescente convivendo com a criança. E aí, como que fica? Nós estamos, ao invés de ajudar, nós estaremos prejudicando ainda mais a vida dessa pessoa, desse ser humano que está ali. E muitas vezes, vou entrar num outro assunto aqui que às vezes também eu já ouvi profissionalmente algumas críticas de pessoas assim que muitas das vezes as pessoas também no direito de falar o que bem entende, muitas vezes sem ter o fundamento. Críticas sobre professores de apoio. Mas olha só o tanto é oneroso, é o gasto que vai se ter. Então vamos pensar, se hoje o governo investe num professor de apoio, é possível que aquele ser humano, aquela criança que está em formação, se torne uma pessoa independente e que ela vá no futuro contribuir com impostos, ter uma vida autônoma, trabalhar e pagar os impostos. Agora, se você nega, se você negligencia, aquela criança já está fadada ao fracasso. Ela vai depender a vida inteira de ser ajudada, da caridade, daquele olhar piedoso. Então, assim, enquanto ser humano, enquanto pessoa, nós não estaremos contribuindo.
E assim, grotescamente falando, até mesmo em termos generoso, é muito mais oneroso não investir do que investir. Porque se você Com investe, certeza. você tem a Com certeza. possibilidade. Os números não mentem, na verdade, né? Se a gente for Sim, olhar e observar que quando a gente está investindo na educação, a gente é muito melhor do que investir na ressocialização. Infelizmente, muitas vezes, o caminho que se segue depois por não investir na educação é um caminho desvirtuoso. A verdade é essa. Né? Então, assim, sim. eu acho que nenhum investimento em educação é caro. Como eu sou coordenadora pedagógica na Unopar, e eu sempre falo, gente, não é quando eu levanto a bandeira da educação, não é saber, sabe? Como e por quê. Assim, às vezes as pessoas falam, você está puxando a sardinha para lá. Não, não é. A questão é o que você vai adquirir, receber, quando você busca o conhecimento, é muito maior do que o valor que você paga. A verdade é essa. O conhecimento que eu adquiri, que eu estou adquirindo numa live, né? Quando eu converso com você, quando eu converso com outros profissionais, quando eu pego um artigo, quando eu faço uma pesquisa, quando eu pego meu caderno, é infinitamente maior. Então, eu não consigo considerar gasto, né? Nem ser oneroso investir na educação. Muito pelo contrário. Eu acredito que é uma coisa que a gente vai postergar para outras gerações. Porque eu vou viver, como você vai viver, na educação que você transmite para cada aluno. Para cada valor que você passar, o amor com que você exerce, a sua geração vai se postergando aí eternamente. Porque quem vai receber a sementinha da educação no seu coração, né, tendo a mesma visão que você teve, que outras pessoas que eu acredito que você tenha como referencial tiveram, vai passar isso para frente, que vai passar para frente, que vai passar. E aí entra naquilo que a gente começou falando. A independência vem quando a gente entende o nosso lugar, quando a gente entende a inclusão, onde eu sei onde é o meu lugar, o que eu preciso fazer, e não simplesmente jogar nas costas do outro. Não, a inclusão é uma coisa que a escola precisa fazer. Oi? A inclusão é uma atitude que eu preciso ter. Inclusive de autoaceitação, né, tia Margarida? Porque Exatamente. a gente evolui Exatamente. tudo. Ninguém evolui tudo. Sim, é assim, o que me falta você complementa e a gente vai nessa troca, vamos unindo, vai contar coisa. E assim, para as mães, retomando um pouquinho, quando a gente fala, nossa, mas é tão caro, não, não é caro. Quando você Não. precisa, é um investimento. Precisa de fono? Vamos investir na fono. Precisa de acompanhamento psicológico? Vamos investir, porque educação é investimento. É o bem mais precioso que a gente pode deixar com o mundo, é a educação. Então, assim, enquanto pais, enquanto mãe, a gente percebe muitas vezes essa angústia. Nossa, mas assim, porque normalmente o trabalho ele vai se prolongando. É um tratamento, um trabalho que não tem meses. Aí eu vou ali, vou pagar 6 sessões de fono e resolver meu problema. Não. Não. Mas se você não fizer esse trabalho, você está negando à criança o direito de ter uma vida melhor. Então, assim, a gente não pode pensar como oneroso, nós temos que pensar como investimento. Eu estou investindo no meu filho, eu estou Não, investindo no meu aluno. exatamente. E não em relação, a gente vê às vezes até alguns, não entrando em política, porque não acho que não é pertinente, mas a gente vê às vezes alguns governos que acham um pesar investir, né, em profissionais da educação, até dentro de sala, profissionais de apoio dentro de sala, uma sala de recursos, né? É muito triste a gente ver que às vezes a educação vai ficando um pouco de lado, que na verdade ela deveria ter prioridade. Eu vejo que a educação precisa ser prioridade. Precisamos repensar os nossos conceitos, né? Às vezes a gente gasta tanto dinheiro, né, enquanto pessoa, agora voltando para a família, às vezes a gente gasta tanto dinheiro, uma pizza que você pede, e aí esses lanchinhos você vai ver, nossa, mas eu não tenho coragem de pagar uma psicopedagoga, eu não tenho coragem de pagar uma fone para o meu filho, um neuro, um psicólogo. E, poxa, isso é uma expressão de amor, né?
Você saber que aquela criança, às vezes, naquele momento, ela tem aquelas limitações, tem, mas ela precisa de alguém Mas que... existem os recursos, né? Ela pode Exatamente. avançar. São recursos específicos, porque agora eu vou falar como mãe. Meu menino, ele aponta para o TDAH. Eu ainda não é diagnóstico fechado ainda, porque eu tive que parar, né, por conta de toda essa confusão de pandemia, e por uma questão não é financeira, mas uma questão de saúde, né, que todo mundo é grupo de risco. Então, aí a gente está evitando o máximo sair, o máximo. Então, aí, o que acontece? Quando eu vejo, e ele mesmo, ele fala, eu queria entender, mãe, me ajuda a entender. Então, a criança pede, a criança tem sede por isso. E às vezes eu, enquanto mãe, por mais que, né, esquecendo um pouquinho do pouco que eu sei, a gente tem as nossas limitações. A gente precisa buscar ajuda específica de pessoas que estão estudando, que estão se especializando, para justamente dar esse suporte. Isso é Ninguém é autossuficiente. Ninguém é autossuficiente. Nós Não, sempre precisamos um do outro. Um não, complementando o trabalho do outro. São visões diferentes. E quando nós estamos do lado enquanto mãe, o nosso olhar é diferente. sim, Nessa questão de pandemia, a gente entra na questão escolar. Então, assim, professora com filho dentro de casa, gente, é totalmente diferente quando você está ali no seu papel de mãe com o filho do que quando você está de professora. com Poxa, mas certeza. você é professora, mas é diferente, não é a mesma coisa. Nós temos o direito de sermos mães também, né? Me ajuda, né, Gary? Pois é, nós também temos o direito, né? Gente, e Podemos assim, dar conta de tudo. nossa, e há uma cobrança sobre a gente, não acha, Margarida? Fala a verdade. Sim, sim. Porque Nossa, lá, o filho da fulana, mas ela é professora. não Nossa, ela não dá acredito que ele tá fazendo gente, isso. Olha essa criança, tipo assim, coisas assim que, como se a gente também fosse, né, uma super professora, uma super mãe, e pronto, né? A gente não e falhar. pelo fato de eles serem filhos de professores, como se eles não tivessem o direito de ser criança, de ser Então, aluno como os outros, dar suas também, escapadinhas. também. Pois é. Também, mas olha, aliás, fica a dica, né, tia Margarida? Cobrem menos dos filhos de professoras, por favor. Isso! Antes da gente ser professora, a gente tem que ser mãe, né? E muitas Exatamente. das vezes dá uma. E há, né, uma diferença, né? Com o filho, com a mãe, todo mundo fala, né? Filho perde mãe, estraga, né? Assim fala, como perde vó, estraga. É a mesma coisa. E às vezes na escola Eles eles querem não a têm. mãe, eles não querem a professora dentro de casa, não. Eles querem a mãe, eles não Eles querem a querem professora a dentro mãe, de não, casa. exatamente. Verdade, verdade, verdade. Tia Margarida, você Sim. se especializou também, né, em TEA, não é isso? Você fez alguns cursos na área do TEA, não é isso? Sempre que tem oportunidade de algum curso que eu tenho acesso, eu estou sempre procurando participar, porque assim, há uma demanda crescente muito grande. Exatamente. E o que a gente pode observar também? E é um espectro, porque nós seres, ainda bem, nós seres humanos não somos iguais. E a criança que está no espectro do autismo, ela também, cada uma é ímpar. Ela não tem características iguais. Então, assim, Verdade. é difícil de se fechar o diagnóstico, se fechar o laudo. E, assim, o que deu certo com um não é garantia que vai dar certo com o outro. Então, assim, é como se fosse um grande enigma, um ponto de interrogação. E eu já tive a oportunidade de trabalhar com crianças autistas. Então, assim, cada um de um jeito. Eu sempre estou procurando descobrir, ampliar o leque. O que mais eu posso fazer? O que mais eu tenho de conhecimento? O que mais existe que eu possa usufruir para poder atender melhor, oferecer melhor a essa criança? Então, Ontem. assim, já tive a oportunidade de participar de algumas capacitações de confecção de materiais que a gente pode usar, até mesmo de entender sobre a criança. E eu fiz um curso de AEE, Atendimento Educacional Especializado. Então, assim, é receita de bolo? Não, não tem receita pronta. Às vezes,
Eu e você, a gente pode estar assistindo a mesma aula, a mesma informação. Eu vou assimilar de um jeito e você de outro. E aí eu penso que a soma da minha visão com a sua percepção é o que vai enriquecer e fazer a diferença. E é muito bom a gente poder trocar com pessoas, ter pares com quem a gente pode trocar. Porque é muito ruim quando você tem uma dúvida e você não tem com quem tirar. Não É é? verdade. Se É você verdade. fica nessa dúvida, para quê? A gente precisa ter alguém recorrer. É verdade. E essa questão do receita de bolos, né? Eu vi que alguém perguntou aqui, vai subindo muito rápido, peraí. O SED, olá, tudo bem? Que ferramentas usar? É muito ruim a gente falar sobre ferramentas, porque justamente cada criança tem uma especificidade, né? E dentro Sim. disso, a gente precisa entender que ainda assim a gente tem a exclusividade, que cada um, né? Ainda que tenham características parecidas, mas aquilo que funcionou para o João pode ser que funcione para a Aline e pode ser que não funcione para a Margarida, ou pode ser que vá funcionar para a Ana Paula. Então, é muito delicado a gente falar. A gente pode usar, né, igual tá aqui, que eu coloquei aqui no nosso cronograma, né, da gente falar algumas dicas, porque agora, nesse momento, né, tia Margarida, a gente não tem muita outra opção. A gente tem que ser mãe e professora, porque na pandemia a gente não vai ter como correr disso, né, tia Margarida? Exatamente. E aproveitando só para agradecer os carinhos que eu estou É isso que eu percebendo ia falar aí. aqui. A tia Milene mandou aqui, tia Amélia, Vitatá. Sim, o carinho das pessoas que estão somando com a gente. Maravilha, gente. Tantas Compartilhando com a coisas gente. que a gente poderia partilhar e quando chega, nossa, eu quero falar um mundo, mas aí de repente faltam palavras. Que ferramentas usar? Eu acho que existe, vamos dizer assim, um rumo, uma direção. A ferramenta que eu vou usar é aquela que passa pelo amor. Porque se eu não fizer com amor, se eu não agir com o sentimento ali, eu não vou conseguir. Se eu não Exato. conseguir olhar para o outro e enxergar além da síndrome, além da dificuldade, o meu trabalho não vai surtir o efeito. Então, eu preciso, porque vamos pegar esse Samitiba, quem ama educa. Então, quando eu falo de amor, não é aquele olhar, aquele, eu não vou fazer isso, coitadinho, não. Eu vou cobrar dentro do que ele tem condição. Eu vou cobrar porque eu sei que na hora que não estiver perto, ele vai caminhar com suas perninhas. Ele vai ter uma condição de vida melhor. Então, eu acho que a ferramenta, assim, o filtro, a ferramenta tem que passar pelo amor. Exatamente. E é tão interessante você estar falando sobre isso, porque, como você disse, né, quem ama educa. A educação, ela perpassa sobre isso, sobre o amor. O professor, gente, né, o educador em si, ele está muito além do conteúdo que ele precisa passar. Ele vai com o ouvido, ouvir além do que a criança fala, entender o que aquelas palavras, aquela atitude, aquele olhar que às vezes está ali quietinho, engolido na sala, o que isso quer dizer, né? Eu já contei aqui, eu não sei se você assistiu a live onde eu falei, eu fui abusada quando criança e quem descobriu não foi nem meu pai, nem minha mãe, foi uma professora. Sim. Percebeu nas atitudes que eu estava tendo, que eu estava muito recolhida, que eu estava muito no canto, que eu assustava à toa. E ali ela começou a desconfiar e aí passaram as informações para minha mãe, que na conversa e com uma psicóloga, eu fui e contei. Mas o primeiro olhar quem teve foi o professor. Por quê? Sim. Porque dentro da professora ela estava muito além do conteúdo, do passar o português, a matemática, a história, a geografia. Não, eu preciso entender o meu aluno. Por que o meu aluno está quietinho? Por que ele está agitado? Está falando alto, está batendo mesmo? Ou, né? Eu preciso entender enquanto educador isso. Isso entende quem ama, gente. Quem ama educação consegue ter esse olhar, consegue ter essa audição aguçada, né? Cíntia Margarida. E precisamos ter essa sensibilidade, esse afeto. Não há aprendizagem sem afeto. A gente precisa ter essa afinidade com o aluno. De colocar que nós estamos ali, mais do que alguém que reprova, que dá nota, nós estamos ali para amparar. O professor tem que ser um amparo. Sim. E eu ando refletindo muito neste período de pandemia, porque eu acho que este não é um momento para nós, enquanto educadores, nos valorizarmos.
Olha que diferença faz, está todo mundo sentindo falta daquele professor, daquele olhar de carinho. Porque hoje em dia, atividade, a gente pega na internet, o pai e mãe quiser, vai lá na internet, ele consegue pegar, ele lê um livro. Mas a forma como você vai afetar o outro, o afeto é isso, eu tenho que afetar. A forma como você afeta o outro é que vai fazer a diferença. E aí existe o afeto tanto negativo quanto positivo, e nós temos que estar atentos, porque do mesmo jeito que a gente pode valorizar, que a gente vai elevar, a gente tem que ter o cuidado para não minar também o potencial que tem em nossas crianças. Então, quando a gente procura, olha, essa letrinha hoje está bonita, olha de outro dia, essa de outro dia, não ficou legal não, vamos fazer como a de agora? Então, eu estou valorizando o positivo. Agora, se a criança faz, eu aparo. De repente, ela estava no bom dia, de repente, ela deu o melhor dela, eu fui insensível, que eu não consegui perceber que ela estava fazendo o seu melhor. Eu acho que a gente precisa, não dá para colocar todo mundo numa caixinha e vamos formatar. Todo mundo vai sair quadradinho, bonitinho. Não, eu tenho que entender onde a criança está, quando ela deu o seu melhor e valorizar o melhor. Então, assim, é o processo. Eu quero que ela chegue aqui, mas eu preciso valorizar este caminhar dela, porque senão ela vai desmotivar no meio do caminho. Eu preciso fazer com que ela acredite. E se eu não acredito, infelizmente, eu preciso sair, porque não é para mim. Nós que estamos na educação, a gente precisa de acreditar e amar o que faz. Não assim, sendo sentimentalista de desvalorizar o profissional que nós temos. Pelo contrário, é valorizar, porque nós precisamos estudar cedo, de estar buscando. São artigos novos. Nesse período de pandemia, quantas lives maravilhosas está tendo. Sim, então, sim. assim, estamos falando de tempo. Sim, nós estamos nos virando dentro de casa. Mas a gente tem certas coisas, igual planejamento, você consegue fazer meia-noite. Você vai gravar uma videoaula, você consegue gravar até de madrugada. Você não está ali em tempo real com o aluno. Então, dá para a gente administrar este tempo e filtrar, buscar realmente o que é interessante, o que realmente tem valor e valorizar o que a gente pode fazer, investir no futuro. E é nosso também, né? Se a gente for pensar, daqui a pouco nós vamos estar lá velhinha nas mãos dos nossos alunos de hoje, porque vamos acreditar, serão os médicos, os políticos, as pessoas que vão cuidar de nós e toda a sociedade no futuro está hoje nas nossas mãos. Então, o poder de mudar o mundo é nosso. É aquilo que a gente estava falando sobre, né, postergar, né? Da gente prolongar até a nossa existência mesmo através de cada educando, né? E a verdade é que se a gente for parar e ampliar ainda mais o nosso tema sobre educação inclusiva, a educação inclusiva não é só incluir os alunos atípicos, né? No meio típico, mas orientar os alunos típicos para que aceitem, para que sejam cidadãos mais críticos, mais sensatos, na hora de incluir pessoas até dentro da profissão, né? A gente tem me lembra que o nome daquela série é Doutor, qual é o nome? Ele é um autista, inclusive, na série, né? Ele é um super médico autista. E imagina se as pessoas que tivessem, claro que ali é ficção, mas a gente sabe que existem casos reais. Imagina se as pessoas que estão ali ao redor, no âmbito profissional, também não pensassem de forma inclusiva, né? E aí, então, enquanto educação inclusiva, o papel da escola está também em orientar, né, os típicos, né? Nós que somos considerados típicos, olha, a gente precisa aceitar, né, as diferenças, as limitações, até porque temos diferenças e temos limitações, né? Porque são de todos. Exatamente. A Constituição diz direito de todos. Ela não fala que é só para o típico, o atípico não tem direito. Eliane falou muito. Muito obrigada, Eliane. Eliane é uma gracinha. Beijo para você, Eliane. Saudades. É verdade. Gente, olha, a gente pode falar algumas até dicas aqui, né, tia Margarida? Enquanto casa, né? Eu falei assim, Margarida, a parte de contação você pode deixar que eu falo. Na educação, dentro de casa hoje, que a gente está tendo, agora, enquanto mães, né, de crianças atípicas, a gente pode dar algumas dicas, né, para tentar amenizar essa ansiedade que eu acho que está geral, né? Esse momento de cultivar a nossa saúde emocional está sendo complexo. Eu falo que para mim tem dia que, olha, as unhas ficam até pequenas.
fica doido. E aí, combinar, né? Tá demorando passagem, fica ansioso, doido pra isso acabar logo. Agora, com a criança. E se essa criança for atípica, né? Se for um TDAH, por exemplo, né? Que é agitado, que já é ansioso por natureza, né? Existem algumas atividades que a gente pode, aí, umas diquinhas preciosas que a gente pode dar, mas vou deixar você começar e aí eu encerro com a parte da fração. Então, tá jóia. Eu acredito que, assim, a criança, vamos pegar o TEA, por exemplo, mas funciona para todos. É interessante manter uma rotina e antecipar para a criança. Hoje, não, de repente, colocar até um quadrinho, olha, coloca a foto lá, hoje nós vamos, tem horário de assistir TV, horário de almoçar, horário de brincar, hoje nós vamos na casa da vovó, e antecipar para a criança, para ela saber isso, ajuda a amenizar essa ansiedade, porque eles não têm essa questão do horário, do tempo de olhar um relógio. Então, eles visualizando ali aquela rotina diária, eles sabem o que estão esperando dele. E também é preciso, eu penso assim, de uma união da família. Por quê? Meu totó. Desculpa, live é assim, eu bem que tentei, tá? Mas as meninas do quintal não tem jeito. Eu acho que preciso também botar um olhar para quem cuida. Olhar de quem cuida, porque vai ter dia que a mãe vai estar cansada, ela também vai precisar de que você dê um socorro para ela. Então, assim, não ficar só na responsabilidade de outra pessoa da família. Agora é hora do seu descanso. Pegar a criança, brincar, interagir com ela e revezar os turnos, né? Porque sempre acaba ficando nos ombros da mãe, né? E a gente não pode fazer isso. Porque precisa olhar, de repente, a mãe ele precisa ser uma fortaleza e a gente não sabe de onde ela tira forças. É preciso dar a ela também o momento dela. Se der vontade de chorar, que ela tem o espaço, que ela tem o direito dela, o cantinho dela. Então, assim, eu acredito que são coisas que e não existe, como eu disse, a receita do bolo. Você precisa experimentar o que vai funcionar com um, pode não funcionar com o outro. Olha só, gente, lá do Rio de Janeiro aí, meu primo Reinaldo. Olha que barato. Saudades. Gente, oi para todos vocês, tá? Que estão aí assistindo ou agora ou que vão assistir depois. Receba aí. Estamos muito felizes de ter vocês aqui. A verdade é que nesse momento a ludicidade vai ser a nossa melhor amiga. Ela é a melhor amiga da criança, né? Trazer tudo pro lúdico. O que é o lúdico? A brincadeira, né? E claro que com um tom de seriedade no sentido de da criança entender que toda brincadeira precisa ser levada a sério, né? Porque ali está sendo trabalhado diversas possibilidades. Isso é a parte do adulto. Mas a criança vai aprender se divertindo, né? Então, você falou a questão da rotina, isso é importantíssimo, gente. Pega uma contação de histórias, né? Faz um livro sensorial, né? Conta história com sons, histórias cantadas, que é muito divertido, né? Que a parte da contação de história é muito, porque quando você traz, inclusive, algumas atitudes, algumas ocorrências, né? Vivências do cotidiano para a ficção, para que a criança planeje até uma resolução de conflito. E nessa questão da contação de história, eu sei que você domina mais, mas me ocorreu agora uma lembrança. Teve um ano que eu estava trabalhando com a turminha de primeiro ano. E eu precisava trabalhar a oralidade. Então, eu trabalhava com livros, cada um contava. E sempre tem aqueles mais tímidos. Então, se a gente inventa alguma brincadeira, algum adereço, eu me lembro que na época eu comprei um chapéu de festa e eu brincava que aquele chapéu era mágico. Quem colocava virava contador de história. E é impressionante como que aqueles mais tímidos, no final, eles resolviam colocar o chapéu para sentar na cadeira para contar uma história. Então, a gente tem que estar sempre assim. E assim, não sou eu. Agora é o personagem que está entrando em ação. Então, você coloca um adereço, uma toalha vira uma capa, uma meia vira um fantoche. E vamos, assim, inventando como que se tem dentro de casa e que as crianças ali vão interagindo. E é também uma forma que eles têm de expressar o que eles estão sentindo. Se a gente ficar com um olhar atento, eu acho que, assim, que é muito enriquecedor e a gente consegue perceber coisas que a gente pode intervir através da manifestação de como que a criança, qual personagem que ela escolhe, como que ela representa. É maravilhosa. Eu amo. Sim.
porque você traz infinitas possibilidades no desenvolvimento da criança e a gente, enquanto profissional, na percepção, porque até a reação, mediante a história, você consegue captar algumas coisas, né? Algumas dificuldades, a criança começa a se colocar muitas vezes no lugar do personagem também, e isso pode servir como um norte para a gente estar trabalhando justamente a necessidade e a dificuldade dela. Né? Às vezes ela fala, olha, tia, igual eu, né? E eles falam muito, né? E também, assim, dependendo do gancho levando para dentro da educação, a ajuda na produção de texto, que a criança está produzindo oralmente. Quando ela estiver naquela fase de redigir, ela tem dificuldade. Não, mas se você conta história, você consegue produzir uma história, porque a fala transcreve para a escrita. Exatamente, exatamente. E a própria oralidade, a expressão, as histórias, elas, aliás, né, o princípio da educação veio através da contação de história, lá nos primórdios, era se passar todo o conhecimento através de histórias, quer sejam fictícias ou não, mas eram através da história. Né? Desde como o mundo foi criado e até como se aprendeu a matemática, a base é a vendida da contação de história. Eu amo, tanto amo, que agora estou fazendo uma pós para me aprofundar em algumas técnicas, que a gente não sabe de tudo, então vamos aprender, né? Que é bem... Nunca saberemos, né? O dia que a gente achar que sabe de tudo, podemos morrer, que a vida acabou, né? Então, por isso que eu vou viver aprendendo. Porque eu quero morrer, então vamos viver aprendendo. Exatamente, somos duas. Não quero, não. Por enquanto, estou satisfeita. Apesar dos pesares, apesar das mazelas. Aliás, eu publiquei sobre isso, né? Apesar das mazelas, meu filho, verás que o filho não foge à luta. Vamos em frente, porque somos guerreiros, graças a Deus, né? A grande maioria brasileira. Leciana, bem-vinda à nossa live. A Lê foi minha colega de sala. A Lê não está em São João, então eu sei que a nossa live está chegando bem fora hoje, hein? Tá bem aos arredores do Brasil. Que alegria. Olha. Tia Margarida, foi um super prazer ter você aqui. Um bate-papo super enriquecedor. Como eu sempre falo, a cada live que eu faço, eu aprendo muito com cada um de vocês. Eu sempre procuro convidar pessoas assim, que eu sei que tem aí um amor pela profissão. Não basta ser só saber, mas que ama o que faz. Porque quando a gente ama o que faz, torna-se fácil falar do que a gente faz, não é verdade? Sim. Nossa, eu que agradeço, porque assim, sinto envaidecida pelo convite. É muito bom poder conversar, assim. Parece que tem 2 minutos que a gente começou a conversar, né? Continuarmos durante a manhã, esse dia falando sobre educação. Eu me lembro de uma vez que eu participei de uma das formações, eu vi assim, uma frase que eu trago como um lema: escolha fazer aquilo que você goste e nunca mais terá que trabalhar em toda a sua vida. Então, de uma certa forma, o trabalho se torna um lazer, sem utopia, sem ironia. É muito bom fazer o que a gente Não é demagogia, gente. Não é demagogia. É você realmente amar. E assim, quem conhece, principalmente igual a tia Margarida, eu conheço pessoalmente, que ela me ajudou aí, tá me ajudando aí no Te Amparo. O que acontece? Tá na expressão do olhar dela, né? E quem me conhece também sabe. Eu espero que saiba, eu espero que eu consiga transmitir através do meu olhar, através da minha fala, um amor pela que eu tenho pela profissão, né? E assim, a educação, eu falo que é uma areia movediça. Uma vez que você não quer sair, você não nem consegue, porque tudo que você for fazer, você vai cair mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, dentro da educação. Exatamente. Ô, Tiana, vou me despedindo por aqui, deixando um abraço para todo mundo. O que aconteceu imprevisto aqui, o meu celular está descarregado. A qualquer momento eu vou sair do ar, tá? Então, um beijo para todo mundo. A gente nem consegue ficar com a nossa live até gravada, então a gente realmente tem que encerrar. Muito obrigada pela sua presença, obrigada pela presença de cada um de vocês. Margarida tem um recadinho aqui. Margarida, são atitudes, busca sempre novos conhecimentos. Parabéns pelo momento. Gente, um forte eu que agradeço.
Um forte Eu abraço. que nós agradecemos, né, Ana? É verdade, não, com certeza. Um forte abraço para todos vocês que nos acompanharam até aqui. Um bom restinho de feriado, né? Amanhã, bora para a luta novamente. E Exatamente. tia Margarida, que Deus te abençoe, te guarde, a sua família também. E que isso tudo passe logo para a gente se encontrar novamente. Sim, Vitória. Se Deus quiser. Beijo para todos. Tchau. Forte abraço. Tchau, gente.